doutora Ignalda, boa tarde, como é que você está? Como é que está a nossa Campos Sales? Muito boa tarde, já está no ar? Boa tarde, doutora. Oi, Jocélio, boa tarde. Por aqui estamos todos bem, graças a Deus, né? Com saudades do seu programa, muitos assuntos para a gente conversar, e tudo em paz, né? Só esperando o seu convite. Tá certo. Obrigado, doutor. Muito bom o seu retorno, por quê? Porque eu gosto muito quando o meu programa, tá? Ele ajuda as pessoas. Não é só através da notícia, da informação, mas através de uma entrevista assim, como uma pessoa especialista em previdência e que vem trazer as informações, né? Tirar as dúvidas. Também algum médico, quando vem para cá, tira alguma dúvida da saúde, eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito quando tem quadros assim como a doutora participa. É por causa da política, né? A política deixou a gente afastado um pouquinho, mas agora nós vamos retornar aí. Doutora, vamos falar iniciar falando sobre os tipos de aposentadoria, né? Na última vez que você esteve aqui, nós falamos sobre os tipos de aposentadorias, né? E, inclusive, nós falamos sobre a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por invalidez, né? Então, eu queria que a senhora colocasse aí, falasse sobre esses 3 tipos de aposentadoria, né? E como proceder para requerer as aposentadorias. Pronto, Jocélio. Então, nós vamos falar de aposentadoria por idade, como o Jocélio falou, aposentadoria por invalidez e falou de que mais, Jocélio? Por tempo de contribuição. Tempo de contribuição. Jocélio, nós temos, claro, além dessas aposentadorias, nós temos também, na questão do tempo de contribuição, que, na verdade, ela não existe mais depois da reforma da Previdência de 2019, existe apenas as regras de transição. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, porque é um assunto muito extenso. Sim. A aposentadoria também, além dessas, tem a aposentadoria por idade híbrida, né? É outro tipo de aposentadoria por idade. Nós temos aposentadorias por idade urbana, a aposentadoria por idade rural, a aposentadoria por idade híbrida. Na aposentadoria por idade urbana, a mulher precisa ter, depois da reforma da Previdência, 62 anos, ou seja, aumentou 2 anos para a mulher na idade, e também precisa ter, no mínimo, 180 meses de carência, que é referente a 15 anos de contribuição. Sim. Então, a mulher tem que ter contribuído pelo menos 15 anos. Tem essas contribuições, elas devem todas contar como carência. E o que é carência, doutora? É a contribuição em dia, a contribuição válida. Elas devem contar como carência porque é o tempo mínimo, 180 meses, né, que corresponde a 15 anos. Então, se a mulher urbana, a mulher que trabalha ou que contribui, ela tiver esse tempo de 15 anos de contribuição e 62 anos após a reforma da Previdência, no caso, né, porque antes da reforma eram 60 anos, e ainda tem muita gente que tinha 60 anos naquela época e que ainda não se aposentou, como uma cliente que me apareceu há muito pouco tempo, deixou passar o tempo, não queria se aposentar, mas já tinha o direito adquirido. Então, ela pode, sim, se aposentar pelas regras antes da reforma. E essa é a aposentadoria urbana. A aposentadoria rural, ela requer menos idade para a mulher e para o homem. A mulher, ela deve ter, na data do requerimento da aposentadoria, ela deve ter 55 anos de idade. O homem, 60 anos de idade.
Por isso que a gente chama aposentadoria do segurado especial, porque devido ser um trabalho que é muito difícil, né? Que exige muito da saúde da pessoa, então tem 5 anos a menos de tempo. Na reforma da Previdência, queriam aumentar também 2 anos para a mulher, para que ela pudesse ter 57 anos, mas não foi aprovado. Então, para o agricultor, é 55 anos para a mulher, 60 anos para o homem, e 15 anos de atividade rural, comprovada e homologada. Então, esses 15 anos de atividade rural, ele tem que ser comprovado através de documentos hábeis para tanto. E documentos hábeis para tanto, Jocélio Leite, hoje em dia, nós sempre orientamos os nossos clientes que tenham interesse de fazer os cadastros nas bases governamentais. O que são bases governamentais? Bases governamentais são aqueles programas do governo federal para o agricultor. O mais importante é a antiga DAP, que passou agora a ser CAF, desde, salvo engano, 2022. Eu não lembro direito qual foi a data de transição, mas a DAP passou a ser CAF. Também tem o Seguro Safra, tem o Recibo de Sementes da Emates, que é o programa Hora de Plantar. Esses programas, eles são muito importantes. Importantes também quando a pessoa tem o CAFI em seu nome, sabe? Quando é o dono da propriedade e tem os ITRs em seu nome. Mas, geralmente, quem tem isso, que tem o CAR, que é o cadastro, né, do imóvel rural, esse CAR também, quando é o nome da pessoa, tem um condão de prova. Além disso, tem outros documentos de menor importância, mas que também fazem a diferença na hora que o cliente traz a documentação e que não tem provas governamentais, bases governamentais, que pode ser certidão de casamento, certidão de inteiro de nascimento dos filhos, entre outros documentos de menor importância, mas o mais importante é a base governamental. Então, se o homem ou a mulher tem documentos suficientes para provar sua atividade rural, e tem a mulher 55 ou o homem 60, também tem direito à aposentadoria rural por idade. E a aposentadoria híbrida, doutora, o que é a aposentadoria híbrida? Jocélio, é a junção da atividade rural com a atividade urbana. Veja só, tem pessoas que uma parte da sua vida laborou na atividade urbana e depois deu baixo na carteira, voltou para a atividade rural, começou a trabalhar na atividade rural. Mas quando chega o tempo de aposentar-se, nem tem atividade urbana suficiente, nem tem atividade rural suficiente. Então, se tem documentos hábeis a comprovar a atividade rural, ela pode sim ser juntada às contribuições da sua atividade urbana e, no caso da aposentadoria híbrida, segue as regras da aposentadoria por idade urbana, ou seja, para a mulher, 62 anos, para o homem, 65. E também poderá, claro, aposentar-se normalmente. Esses 3 tipos de aposentadoria por idade. Então, a aposentadoria por idade consiste nessas 3, basicamente. Tem a aposentadoria por idade do professor também, mas aí já é também uma aposentadoria por tempo de contribuição. Porque do professor já vai ser com 25 anos de contribuição, não é? Na atividade do magistério puro, no mínimo 57 anos para a mulher, 60 anos para o homem. Mas a atividade do professor, geralmente, a gente faz a aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo se aproveitando ainda das regras que ficaram da reforma da Previdência. Vamos para outro tipo de aposentadoria. Pronto. Aí vamos falar agora da atividade da aposentadoria por invalidez. Jocélio, a aposentadoria por invalidez
tanto pode se dar para o segurado rural quanto para o segurado urbano. Por quê? O segurado que estiver incapacitado total e definitivamente para qualquer atividade, ele vai sim poder se aposentar por invalidez. Só que não é tão simples quanto as pessoas pensam, porque tem pessoas que chegam e dizem assim: eu vim pedir aposentadoria por invalidez. Não pode ser assim. A aposentadoria por invalidez, ela é iniciada com o pedido de auxílio-doença. A pessoa vai ser analisada pelo perito médico federal, dentro do normal, mesmo que a pessoa esteja completamente incapacitada, o perito médico vai dar auxílio-doença. Esse auxílio-doença, ele pode ser prorrogado por vários anos até chegar o dia da perícia médica aprovar a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, até os 60 anos de idade, a pessoa pode sim ficar sendo chamada para o INSS para fazer perícia, pelo INSS para fazer perícia. Mas, dentre outras regras, chegando aos 60 anos de idade, não se faz mais perícia médica. E essa aposentadoria por invalidez, muitas vezes, a grande maioria das vezes, nós não conseguimos pela justiça. Nós conseguimos, muitas vezes, através... Aliás, pela justiça não, Jocélio, minto. A maioria das vezes nós não conseguimos, a maioria das vezes a gente só consegue a aposentadoria por invalidez na justiça. Ou então tendo muita paciência para que o cliente passe por várias perícias até ser, finalmente, né, aposentado por invalidez. Como eu disse, a aposentadoria por invalidez pode ser para o segurado rural e para o segurado urbano. Independentemente do tempo de carência, se for por acidente, por exemplo, ou no caso do primeiro auxílio-doença, se não for por acidente ou por acidente de trabalho, a pessoa tem que ter pelo menos 12 meses de contribuição ou de comprovação da atividade rural. No caso da atividade rural, da atividade urbana de contribuição. A aposentadoria por invalidez consiste mais ou menos nisso, né? A gente não pode falar demais, porque senão vai tomar o programa todo. E a aposentadoria por tempo de contribuição, ela estava válida até o dia 13 de novembro de 2019, quando veio a reforma da Previdência. Qualquer pessoa que, sendo mulher, contribuísse durante 25 anos e, sendo homem, contribuísse durante... Aliás, desculpe, eu estou agora confundindo com a de professor, não é? Qualquer contribuinte, se fosse contribuinte individual ou fosse contratado, se essa pessoa contribuísse por 30 anos a mulher, 35 anos o homem, até o dia 13 de novembro de 2019, poderia simplesmente se aposentar por tempo de contribuição. Porém, essa aposentadoria virou regra de transição. Por quê? Porque hoje em dia não se pode aposentar apenas por tempo de contribuição, mas tem também que ter a questão da idade mínima. A idade mínima antes não existia. Por quê? Quando a pessoa atingia 30 anos de contribuição, independentemente da idade, poderia se aposentar por tempo de contribuição. Hoje, a mulher precisa ter 62 anos de idade, o homem 65. É a idade mínima para aposentadoria, salvo os casos que ainda entram nas regras de transição. Tem várias regras de transição e também tem as regras dos pontos, certo? As regras de transição o que falta de 50% do tempo que faltava em 2019, de 100% do tempo que faltava em 2019, sabe? Entre outras regras, as regras dos pontos e tudo. Só que aí demandava um programa inteiro só para falar disso. Então, ainda tem muitas pessoas que durante muitos anos vão se aproveitar das regras de transição
para poder se aposentar um pouco mais cedo. Só que ficou muito mais difícil se aposentar por seu tempo de contribuição, porque você vai ter que alcançar uma regra de transição. Para isso, você tem que consultar o seu advogado, você tem que fazer o seu planejamento previdenciário, que hoje em dia, exatamente para saber onde é que você vai, em qual dessas regras você vai ter um benefício mais vantajoso, né? Você precisa fazer o planejamento. Ou então, qual é o benefício que vai ser mais vantajoso? Para isso, procurem advogados previdenciaristas que façam planejamento previdenciário e, com certeza, ele vai estar lhe dando a orientação e fazendo o seu planejamento previdenciário para lhe encaixar na melhor renda. E, José, eu sei que você já está apressado, você já apareceu aí na telinha, deixa eu parar de falar sobre isso. Não, doutor, é porque nós temos algumas perguntas aqui. E eu acho que as perguntas também é muito importante, né, que a gente faça, que as pessoas já acompanhem aqui esse quadro para fazer perguntas, para tirar dúvidas. O Alisson Andrade tem uma pergunta aqui que é de um telespectador. Vamos lá, Alisson, pode perguntar, meu filho. Quem é que está perguntando? Antônio Custódio pergunta: doutora, quem recebeu uma aposentadoria por deficiência previdenciária permanente e já tem 61 anos, pode se aposentar com a aposentadoria rural? Anderson, é assim. Quem está aposentado por invalidez tem que continuar com sua aposentadoria por invalidez. Não faz nenhuma diferença. Agora, as pessoas gostam de confundir aposentadoria por invalidez com benefício assistencial ao deficiente. Todas as vezes que uma pessoa vem ao meu escritório e pergunta se pode se aposentar por idade, porque é aposentado por invalidez pela vida toda e quer se aposentar por idade, que eu vou para o INSS e verifico a situação real das pessoas, essa pessoa, na verdade, recebe benefício assistencial, que é aquele benefício que não tem 13º, que não deixa pensão por morte. Então, as pessoas querem receber o 13º e querem mudar o tipo de benefício. Nesse caso, é impossível. É impossível. Só tem uma forma do beneficiário do benefício assistencial ao deficiente conseguir se aposentar por idade. É quando começa a receber o benefício, começa a contribuir como contribuinte facultativo na alíquota de 20%. Aí ele pode contribuir, mesmo recebendo benefício assistencial, ele pode contribuir durante 15 anos e, quando completar a idade, para a mulher atualmente 62 anos, para o ano 65, pode abrir mão do benefício assistencial ao deficiente e optar pela aposentadoria por idade. É a única forma. Agora, se for realmente aposentado por invalidez, seja por contribuição ou por agricultura, aí essa pessoa não pode, tem que continuar com a aposentadoria, porque não vai fazer nenhuma diferença. Campos Sales, aí de Campos Sales, ela pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se realmente precisa ter cadastro único atualizado na aposentadoria. Você é aposentado, mas tem que ter, se você precisa estar com cadastro único atualizado, atualizando o cadastro único, que é o CAD único, né, do governo federal. Exatamente aí também onde consiste a confusão entre benefício assistencial e aposentadoria. O governo federal está fazendo um pente fino nos benefícios assistenciais. Muitas pessoas já caíram no pente fino, já estão com benefícios bloqueados por conta da falta de atualização do cadastro único de 2 em 2 anos. Ou seja, para o benefício assistencial, seja por idade, que se dá para o idoso, independentemente do sexo, com 65 anos,
de idade, né? Seja carente, ou seja, para o deficiente, precisa se atualizar o cadastro único de 2 em 2 anos, no mínimo. Os meus clientes, eu peço para eles atualizarem com menos tempo. Chegou 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses, vão atualizar o cadastro único para não ficar fazendo assim as coisas em cima do tempo. Então, para o benefício assistencial ao idoso ou ao deficiente, é obrigatório, dona Francisca, atualizar o cadastro único de 2 em 2 anos, pelo menos. Mas para quem é aposentado de verdade, ou por invalidez, ou por tempo de contribuição, ou por idade, sabe? Não tem necessidade de estar atualizando o cadastro único, não. Independentemente de ser rural ou urbano. Só é obrigatório para quem tem o benefício assistencial ao deficiente, que é o que o povo chama popularmente de LOAS, né? Só para ficar mais bem explicado. Estou fazendo o programa, Jocélio, direto do meu escritório de Advocacia Gomes Lins. Dizer às pessoas aqui que nós estamos sempre às suas ordens, sabe? Seja para um esclarecimento, seja para tirar uma dúvida, seja para um atendimento. Nós somos especialistas, temos 23 anos de advocacia previdenciária. Então, eu tenho só que agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui no programa do Jocélio Leite, né? Nesse quadro que a gente, a partir de agora, vai ficar apresentando nas quintas-feiras, e que muito me honra estar aqui, mais uma vez, tirando dúvidas, falando sobre direito previdenciário, que é uma área que eu amo, que estudo muito, que dou palestras, que escrevo livros, e que, se Deus quiser, a gente cada dia aprende e sabe mais e atende mais pessoas, porque é uma coisa que você sente que você está fazendo a sua parte, né? Dentro da sociedade, você está fazendo um bem quando você trabalha com direito previdenciário. Então, é uma coisa que eu tenho um enorme prazer em trabalhar. Agradecer demais ao Jocélio Leite, ao Anderson, pelo espaço aqui dentro do seu programa, e dizer que eu sempre estarei aqui disposta a fazer o programa com vocês, todas as vezes que vocês quiserem me chamar. Obrigada a todos. Tá certo, muito obrigado. Um abraço. Deus abençoe a todos vocês aí de Campos Sales.